graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estivemos um bom tempo pensando na autoridade de Jesus, com base em João 5. Consideramos a autoridade de Jesus sobre todo e qualquer santuário de cura, sobre toda e qualquer enfermidade, sobre o sábado e qualquer outro dia, autoridade para conceder vida eterna, autoridade para ressuscitar os mortos na consumação dos séculos, todos eles, uns para a glória eterna e outros para a condenação, e autoridade para julgar. Pensamos nisso, encerramos. Hoje nós veremos rapidinho, ainda em João 5, algo muito importante e que também requer a nossa máxima atenção, que é o fato de que, preste muita atenção nisso, o fato de que nem todos são alcançados pela graça e o poder de Jesus. Nem todos. Somente aqueles que ouvem e creem. Atente bem para isso. Somente aqueles que ouvem a graça. Jesus veio para oferecer a graça para todos, mas apenas aqueles que ouvem e creem são alcançados pela graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, nosso texto base é João 5, né? Eu não li, mas João 5 é o nosso texto base, que nós vamos ver depois um verso. Mas eu quero fazer referência agora a Tito, capítulo 2, no verso 11. Lá o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens, diz lá o apóstolo Paulo. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mas isso quer dizer que todos serão, indistintamente, independentemente de o que quer que seja, salvos? Não, a resposta é não. E aí, no verso 24 de João 5, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio que está bem claro, não é? Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Quem? Disse Jesus: aquele que ouve e crê. A salvação que Jesus veio pela graça trazer é oferecida a todos, mas é fato que nem todos serão alcançados pela graça e o poder de Jesus, somente aqueles que ouvem e creem. Alguns outros textos que nos demonstram essa mesma verdade são, cito dois, João 3, 2 versos 16 e 18, na verdade 3, né? 3 textos, porque 16, depois o verso 18, depois mais um verso em João 3. O verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no verso 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, esse já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí o outro verso é o verso 36 do mesmo João 3. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, esses textos demonstram essa mesma verdade, né, de que apesar de que Jesus veio pela graça oferecer a salvação a todos, fato é que nem todos serão salvos, nem todos serão alcançados pela graça e o poder de Jesus, somente aqueles que ouvem e creem. Por isso que Jesus disse lá nos versos 39 e 40 de João capítulo 5, ele disse assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida.
que Jesus estava dizendo aqui? Olha, vocês estão examinando as Escrituras, pensam que vão encontrar a vida eterna nelas. Está certo, elas apontam, elas indicam o caminho da vida eterna. Esse caminho sou eu, disse Jesus. As Escrituras apontam para mim, mas vocês não terão essa vida eterna porque não querem vir a mim, o caminho para o qual as Escrituras apontam. Então, ouça isso hoje e reflita bem. Jesus, pela graça, trouxe salvação para você, mas você precisa ouvir a Jesus e crer. Obviamente, entendendo também que, conforme lemos em João 3, aquele que crê vem para a luz, não fica nas trevas. Passa a viver sob a luz de Jesus. Quem fica lá nas trevas, não obedece ao Senhor, não creu de verdade, não se entregou a Ele de verdade. Então pense seriamente nisso, é importante demais. Nem todos serão alcançados pela graça e o poder de Jesus. Somente aqueles que ouvem e creem. Você já ouviu e já creu em Jesus? Que Deus abençoe a sua vida.